Olá, muito bom dia, povo abençoado, que a paz que excede todo entendimento seja sobre a sua vida. Pastor Valdomiro Marques aqui passando mais um momento, mais uma edição da Hora do Café da Verdade. Manhã chuvosa, madrugada chuvosa aqui na cidade de Calcaia, no estado do Ceará. Louvamos a Deus por esse momento maravilhoso. E eu quero aqui deixar para a nossa reflexão nesta manhã o versículo 34 ao versículo 39 do capítulo 10 do Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus. O versículo 34 diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Primeiro ponto que precisamos aqui identificar nesse versículo 34 é paz. Obviamente essa paz aqui, o Senhor está falando daquela paz que Ele deu aos discípulos e nos instruiu lá atrás que quando chegasse numa casa, deveríamos dizer antes de mais nada, paz seja nesse lugar. Ele não está falando dessa paz que Ele nos deu, mas Ele está falando de algo que digamos, o comodismo, né, onde estamos ali vivendo uma inércia, uma tranquilidade, e quando nós abraçamos o Evangelho, esse comodismo ele acaba. Nós entramos digamos, em guerra, né, em guerra contra as hortes infernais, contra o engano, contra a mentira, contra o pecado, e pessoas irão, né, se opor à nossa maneira agora de viver. Então esta paz é essa. O segundo aspecto, aqui bem, né, bem rápido mesmo, o versículo 35 ele diz: Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Então, o segundo aspecto aqui desse texto, das dificuldades que o Senhor mostra para os discípulos, é a divisão. Então, essa divisão é realmente a separação. É quando o Senhor diz: Poderá, porventura, dois andarem juntos se não houver acordo? Então, quando nós abraçamos a causa do Evangelho e o outro não abraça, não dá para andar junto. Por quê? A maneira de pensar será diferente, a maneira de agir será diferente, né? O lugar que nós frequentamos é diferente. Então, o Senhor está falando nesse aspecto dessa divisão. O terceiro aspecto é, assim como o inimigo do homem serão os da sua própria casa. Isso aqui Jesus está, né, enfatizando que o terceiro aspecto é que quando nós abraçamos o Evangelho, os inimigos serão os da própria casa. Por quê? Porque quando um confessa a Cristo como Salvador, outros estão em outras ideias, e isso vai causar um atrito familiar, vai trazer uma divisão familiar, até que os demais compreendam, entendam que o caminho verdadeiro é Jesus, a vida verdadeira é Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra verdade e outra vida que não seja Jesus. O quarto aspecto aqui no versículo 37 é que quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o quarto aspecto é amor. Amor. Então, este amor está pautado na lei: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento, que amarás o Senhor sobre todas as coisas. Quando Jesus está falando aqui nesse aspecto, não está dizendo que você não deva amar o seu cônjuge, não deva amar, né, o seu filho, a sua filha, seu neto. Ele não está falando disso, seu pai, sua mãe. Ele está falando do amor, né, ao ponto de negarmos que Jesus Cristo é o Salvador. E aí, por conta, né, do amor que sentimos, que é maior por outro, em vez de sentir por Jesus, que é o nosso Criador, nós acabamos deixando de amar aquele que tem tudo e tem todo o poder para fazer com que os demais também compreendam que o amor deve ser, acima de tudo, a Deus. O quinto aspecto é: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, o Senhor está falando que seguir a Jesus é um sacrifício, é uma morte realmente, é morrer. Aqui nesse período, quando Jesus fala dessa cruz, ele estava falando de uma penalidade
que era a pena capital, né, que era decretada por Roma a um criminoso, né, que ele deveria levar a sua cruz para que ele fosse crucificado. Então, ou seja, quando o criminoso era sentenciado, ele tinha que carregar a sua própria cruz, para que se visse que exemplo para todos, que aquele não tinha mais volta. Ele iria, mas iria ser crucificado. Ali é o decreto final. Então Jesus está dizendo, aquele que vem após mim, que não toma a sua cruz, e não nega-se a si mesmo, não é digno de mim. Então, ou seja, quando nós tomamos a nossa cruz, nós estamos mortos, crucificados para o mundo e vivos para Deus. E quinto aspecto, último aspecto, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, a perde, a vida, por minha causa, achá-la-é. Então, essa perda aqui da vida, Jesus está falando dos prazeres dessa vida, os prazeres da terra, os prazeres do mundo, que nos afasta de Deus. Esses prazeres, eles devem ser deixados quando nós encontramos a verdadeira vida, ou quando nós morremos para o mundo, mas se permanecemos vivos para o mundo, não somos dignos do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre do mal, que o Espírito Santo te ilumine. Esta foi mais uma edição do Café da Verdade. Até breve.